A minha experiência vem já de um exercício que acontecia, vamos dizer, em casa. Uma família de irmãos, todos crescendo juntos, um pai também que estava muito presente, pastor, e com isso a gente foi crescendo e vendo a importância da criança na família, da criança também na igreja. Todo o Ministério Pastoral ele surge a partir do trabalho com crianças. Então eu digo assim que o meu chamado para o Ministério Pastoral, ele começou a partir das crianças. Foram durante 4 ou 5 anos trabalhando com crianças e trabalhando em escola dominical, trabalhando culto com crianças, trabalhando a educação cristã. A criança precisa ser vista, a criança precisa ser acompanhada. E isso faz parte do trabalho pastoral. Onde está essa criança lá dentro? Quem está com essa criança? Quando chega perto, o que fazer com a criança? Muitas vezes tem gente que não sabe nem como brincar. E isso era natural, né? Uma coisa que Deus colocou assim, natural no nosso ministério. Então, toda a igreja pela qual eu passava, a gente tinha esse olhar cuidadoso para a criança. Então, onde que a criança está inserida no contexto de culto, qual é a atenção que ela tem recebido. Eu me lembro de uma vez, no início do pastorado, que havia uma criança que sempre, na hora da bênção, e ela ia até a frente e ficava olhando para mim. A partir daquele dia eu deixei o violão, a gente cantava sem o violão, e quando aquela criança chegava, então eu comecei a trazer ela para o colo. E terminava o culto muitas vezes dando a bênção, uma das mãos, e aquela criança no colo. Acolhida no culto a gente sempre faz, né? Então, depois da abertura, do momento de abertura, adoração, confissão, nós acolhemos as crianças. Quando até acontece de não ter criança, de repente teve alguma situação, algum evento, naquele culto não tem criança, mesmo assim a gente faz o momento. Porque não é acolher a criança só quando ela está lá, mas é conscientizar a igreja de que mesmo na ausência das crianças, é nosso papel e compromisso como cristãos e como igreja de acolher essa criança, de orar por elas, né? Aprendi também que as crianças não vão sair do templo, as crianças serão conduzidas. Então elas vão ser conduzidas para um outro ambiente onde elas vão receber uma orientação numa linguagem própria para elas. No culto, desde leituras bíblicas, conduzir as litanias, não só o pastor, como os líderes ali que estão à frente do trabalho de escola dominical, do trabalho com criança, essas equipes que se formam em torno do trabalho com a criança, tem uma preocupação de olhar para essa criança e interagir com ela. Os temas que são trabalhados com as crianças, a gente compartilha com a igreja, para que os pais também saibam em casa aquilo que as crianças estão aprendendo. Culto com Santa Ceia, as crianças ficam com a gente, elas não saem. A gente conversa com elas sobre o que significa aquele momento. Quando se pede uma oração, para uma criança fazer uma oração, 2, 3, e até criar uma certa disputa de querer fazer essa oração, porque elas já estão acostumadas a orar em público, coisa que muitos adultos ainda não conseguem fazer. Dificilmente a criança passa por um culto, por um trabalho lá da igreja, sem que ela não seja convidada a ter uma participação mais efetiva. Para que elas estejam ali entendendo o que está acontecendo, que é o que nós entendemos como igreja metodista, o ensinar a criança sobre o que significa nesse momento, os momentos da igreja e também sobre a participação dela dentro desse contexto cultico da igreja. Recentemente um menino lá da nossa igreja, brincando, deixou cair um extintor de incêndio no pé. E eu vim visitá-lo em São Paulo, no hospital. Eu bati na porta e abri, foi o olho que ele levantou. Ele fez um olho assim, como quase que entendendo, nossa, o pastor aqui. Esse acolhimento eu acho importante a gente ter. Se eu não tiver, eu vou provocar até receber esse acolhimento. Quando você vai visitar uma criança, né? Uma vez uma mãe ficou meio assim assustada comigo. Eu falei, oi, tudo bem, né? Mas eu não vim visitar você, eu vim visitar o teu filho, né? Que a criança tinha passado por uma cirurgia, né? E foi uma surpresa agradável, né? Assim, e a criança se sentiu amada, né? Acolhida. A nossa prática não é mais chamar as crianças para ir à frente. Normalmente, na hora de dar a explicação um pouco da mensagem que vai ser
pregada, eu sento no degrau ali do altar e simplesmente sento e fico aguardando elas virem. E elas, da onde estão? Percebe, uma vem, outra vem, um fala para o outro chama o outro, e assim eles vão todos lá e sentam também ao meu lado. Quando a gente acolhe as crianças lá na comunidade, elas sentam no degrau, né, lá do altar, eu sento com elas, e ali é como se a igreja não existisse, né? A gente conversa, então eu pergunto para cada uma delas: como foi sua semana? Tudo bem? Qual é a novidade? Algumas primeiro falam no meu ouvido: olha, eu posso falar isso? Não pode? E a gente tem percebido assim, isso tem ajudado também a criança a se posicionar diante, né, de um público, e a igreja fica simplesmente assim, ela se sente envolvida com aquele momento, né? Você consegue envolver toda a igreja porque há um ambiente de ternura, há um ambiente de amor, de carinho. A gente percebe que cria às vezes assim até uma ansiedade delas, principalmente quando você tem uma atividade de leitura que vai ter que 2, 3 farão essa leitura, 4. Eles ficam durante o culto atentos para aquele momento. E o que significa isso? Que eles naquele momento serão importantes ali, não que eles não sejam antes, mas eles mesmos estão sentindo o destaque que vão receber. E lógico que isso produz uma gratificação para a gente. A gente chegava na igreja, a gente via alguns pais, mães, não por maldade, por nada, apenas, né, de não pensar dessa forma. Deixava a criança lá na salinha e depois ia para o final. E quando a gente começa a acolher a criança, quando a gente começa a dar oportunidade para a criança falar lá no microfone, lá na frente, essa criança, essa família toda começa a perceber: olha, é verdade, é o meu filho, a minha filha está sendo ouvida. Que cada um tem o seu lugar. E tem o lugar da criança na igreja. E que esse lugar precisa ser respeitado. Criança é para ser amada, criança é para ser dada oportunidade para aprender. Esquece todas as outras preocupações, né? Olha, né, no olhinho dela, né? Tentar entrar um pouquinho no mundo da criança, porque às vezes a gente está muito distante, né? A criança está ali também já fazendo parte desse contexto de igreja, ela já está entendendo que aquele espaço é o espaço dela também.